Então, boa tarde a todos, a todas. Agradeço aí bastante a presença de vocês, né? Estamos iniciando então mais uma transmissão ao vivo do canal Travessia e hoje ainda com o tema, né, psicanálise e arte. E dentro desse tema estamos trazendo como título da roda de conversa de hoje a arte do inacabado, né, com o artista visual gaúcho radicado em São Paulo, Ricardo Prado Lima. É importante dizer que a gente tentou, pelo menos agora, nesse primeiro momento, né, que essa roda de conversa tivesse habilitada na tradução simultânea do Zoom, porque ele tem esse recurso. Mas, infelizmente, parece que não está dando muito certo. A gente está aprendendo aí com a experiência, né? E talvez na próxima esse recurso esteja totalmente habilitado. Mas a ideia é fazer essa habilitação porque tem colegas nossos, franceses e de outros países também, que têm interesse em assistir a roda de conversa, e para que a gente tenha uma tradução simultânea. Então, peço desculpas aí para as pessoas que são de um outro país e que estão aí na tentativa também de acompanhar, né, a nossa roda de conversa. Antes de iniciar, eu deixo aqui também o lembrete que na próxima quinta-feira, no dia 25 de setembro, no mesmo horário, estaremos abordando o tema psicanálise e poesia, que seria o ato poético e o ato analítico, né? E a nossa convidada será a psicanalista pernambucana Messia Irabel, que vai estar aqui no canal Travessia na próxima quinta-feira. Então, passo então agora para a apresentação do nosso convidado da roda de conversa de hoje, Psicanálise e Arte, a arte do inacabado, que terá a minha interlocução e da artista visual radicada em Portugal, Cláudia Colares. É com grande alegria que temos a honra, né, de acolher um convidado muito especial, cuja trajetória se escreve justamente nessa interseção, né, entre essas duas dimensões da psicanálise e da arte, e nesse direcionamento da arte do inacabado. Ricardo, ele é artista visual, ele é psiquiatra, é psicanalista, é também poeta, é alguém que habita, podemos dizer, com a singularidade os territórios da criação e da clínica. A sua presença nos convida a explorar o lugar do inacabado, conceito que, tanto na arte quanto na psicanálise, abre espaço para o enigma, para o percurso, para o desejo, e poderíamos dizer até singularmente, né, para um enigma, para um percurso e para o desejo. A palavra inacabado ela carrega em sua etimologia a ideia de algo não concluído, não fechado, mas também de algo que permanece em movimento, um devir. O significante inacabado, ele pode deslizar infinitamente pela cadeia associativa significante através de outros significantes, incompletos, inexato, falho, não suficiente, inexecutado, infindo, incabável, imperfeito, enfim, inacabado também fala do ser que em sua presença se faz falta ser aquele que, a partir da linguagem, cria um mundo de sentidos, mas também se depara enigmaticamente com o não sentido, o nonsense, né? A morada do real lacaniano, podemos dizer. O movimento inacabado, longe de ser um limite, ele pode ser pensado como uma potência, um lugar fértil, né? Onde a obra e sujeito, por exemplo, encontram ressonância. Como também, a meu ver, é possível pensar o trabalho visual de Ricardo Prado Lima. Na obra de Ricardo, o inacabado não se apresenta como falta de rigor ou ausência de forma, mas como marca viva do que escapa, do que excede, do que não pode ser totalmente fixado. Há, assim, uma correspondência profunda com a psicanálise, que também se orienta por esse resto irredutível, por esse resto da análise, por esse não todo que estrutura a experiência do inconsciente, sempre subtraído e sempre de um saber que se nomeia totalizante e pleno de sentido. Então, nessa roda de conversa de hoje, queremos abrir um espaço, então, para o diálogo entre a psicanálise e a estética, entre a palavra e a imagem. O encontro com Ricardo Lima é também um encontro com o seu percurso, com a sua pesquisa, com o seu trajeto, com a sua inquietação, sua escuta e sua criação.
Ricardo, seja muito bem-vindo a essa roda de conversa e muito obrigado por aceitar compartilhar conosco o seu trabalho, o seu olhar. E inicio a primeira questão dessa roda de conversa lhe perguntando quem veio primeiro nesse seu percurso, nesse seu trajeto, nessa sua trajetória? A arte, a psiquiatria ou a psicanálise? Vamos começar por aí. Conta um pouco para a gente. É, eu queria desejar boa tarde a todos, né? A Claudinha, a ti, Antônio, por a gente poder estar conversando. O que veio primeiro? Eu diria que veio a arte. Eu comecei fazendo faculdade de arte e depois fazer medicina. Independente disso, fazia cursos paralelos, assim, tipo, fiz curso na prefeitura, ateliê livre da prefeitura lá em Porto Alegre. Eu já desenhava, já sempre desenhei. É uma coisa que, que é como preencher alguma lacuna dentro de mim. Desenhar, arte, poesia, as coisas todas sempre foram assim, uma descarga. Eu diria que uma descarga. Agora, bem, depois da faculdade, aí eu comecei. Antes da faculdade, eu já expus, fiz parte em Porto Alegre do grupo Geração 80 do Verbo Tentar. Isso foi em 85. Antes já tinha feito algumas exposições em diversos lugares, mas em galeria só uma. Então eu usava muito assim as minhas férias naquela época era assim, sabe, a arte era uma coisa visceral em mim, mas uma coisa no imaginário assim completamente impossível. Então eu desenhava, fazia, até que um dia um amigo meu me disse assim, pô, Ricardo, ele olhando os desenhos, disse, tu acha que eu conseguiria fazer isso? Eu digo, claro que não. Ah, então vamos lá na galeria. E nós fomos na galeria e rolou a minha primeira exposição durante a faculdade de medicina. Mas é uma coisa que essa etapa entre arte e medicina foi um processo, eu acho que a minha vida toda foi um processo de não saber onde se situar. Por exemplo, para os médicos, eu era artista, para os artistas, eu era médico. Então, eu sempre tinha que tentar me dar o máximo de mim nos dois lados para poder continuar exercendo os dois, né? Então, depois da medicina, eu fui para o Rio, fiz Parque Lage no Rio, e aí a coisa foi indo, mas foi indo de uma forma. Cada ano ela se apresentava mais como necessidade. Tem uma amiga minha que está presente e eu falo, tu não sente essa necessidade, tu não sente essa angústia, essa coisa de pôr para fora? E ela, não sinto, Ricardo. Então, eu acho e ela é uma das artistas que eu mais valorizo. Então, eu fico pasmo, assim, sabe? Por que que em mim essa angústia e esse desejo de pôr para fora é tão importante? E aí me Uhum, lembra muito o, uma coisa que foi falada por um grande mestre, né, o Winnicott, que ele fala que o artista ele tem uma tensão muito grande entre o desejo de se comunicar
e também o desejo de se recolher. Então é muito difícil, por exemplo, falar aqui, para mim eu fico meio um pouco constrangido, mas ir para o ateliê é uma coisa que é a minha pulsão, digamos assim. Ricardo, assim, né, a gente trouxe como proposta, né, esse título para a roda de conversa, né, essa a arte do inacabado, né? Que de certa forma a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, até ali nas conversas, até chegar aqui, né? Até chegar esse convite, você estar aqui também conosco, ter aceitado, enfim. E eu te pergunto agora, né? Assim, essa arte do inacabado, né? Esse inacabado, né? Esse conceito de inacabado ele te representa realmente? Como é que você vê isso Sim, na tua arte, né? Na tua trajetória? eu não vejo arte como alguma coisa estática, da mesma forma que eu não vejo psiquiatria ou a psicanálise, que são processos evolutivos, são processos de superar pedra por pedra. Às vezes a gente pode ter uma regressão. E eu vejo muito, porque tem quadros assim, que eu acho, não, isso não está acabado. Ou então, ao reverso. Olha, achei o mapa da mina, que ouro, essa coisa maravilhosa, isso aí. Outro dia eu olha, que bosta isso que eu fiz. Então, eu não vejo a arte como inacabada, eu vejo ela como trajetória, que a arte ela sempre liga ao próximo trabalho. E, fora isso, ela depende do olhar dos outros. Às vezes, eu considero acabado, e nos olhos dos outros aparecem outros olhares que mostram mais ainda que ela não está acabada, ou que eu não me dei conta. O inconsciente muitas vezes domina completamente. Eu vou para lá, é como o expressionismo alemão, sabe? Eu me jogo na tela, eu, sabe, mesmo nas figuras atuais, sabe, é o gestual, é o emocional, é o passional pela coisa. Então, isso vai dizer o quê? Está acabado? Eu posso dizer está acabado? Não sei. Eu busco alguma coisa que me faça questionar no trabalho. Assim, sabe, se o trabalho me faz questionar, aí eu acho que ele está inacabado, pronto para ir para outras pessoas pensarem sobre o trabalho. E uma coisa muito interessante que eu vi outro dia foi a questão que o inacabado não acaba no ateliê, não acaba, ele acaba inclusive na casa das pessoas. Uhum, As pessoas compram uma obra por quê? Elas compram uma obra por quê? Porque elas querem se sentir sofisticadas, porque elas querem se sentir. É do olhar dos outros, uma coisa meio sartrana, assim, sabe? Aquele quadro, o que representa para os outros? Olha, eu sou bacana, eu entendo de arte, que bom. Pô, esse cara aqui é foda porque ele conhece. Ah, esse quadro é sofisticado, esse cara. Então, eu acho que tem esse olhar dos outros que também importa, muitas vezes. Tem gente que não. Por exemplo, eu curto um trabalho, eu curto, quero, e aquilo para mim, entende? Mas tem pessoas que usam esse inacabado. uhum. Essa Ela, coisa uma roda de inacabados, né? sim, Todos estão vendo ela. aham, sim, Como eu sou visto, sim, sabe? Isso faz parte do inacabado. uhum, sim. Até porque, não é, assim, a arte ela cumpre seu papel justamente também quando ela provoca, né, ela provoca esses questionamentos, né, ela provoca essas capturas, né, de outros Sim, olhares, né, ou daquilo que o outro vê, né, daquilo que o outro vê, não só daquilo que eu faço ou daquilo que eu produzo, né, mas quando, de certa forma, eu faço eu dou um acabamento, entre aspas, né? Esse uhum, acabado, entre aspas,
mas que eu termino ali qualquer, seja pintura, seja poesia, né? Mas aquele que lê, né, na medida em que ele é provocado, aquele que lê, aquele que olha, na medida em que ele é provocado e que ele é capturado, né, por essa imagem ou por essa produção, né, isso significa que a arte está fazendo o seu efeito, está cumprindo o seu papel, né? Sim, porque É. mesmo na poesia, Uhum, por exemplo, tu lê um livro, tem umas que te tocam profundamente e que te mobilizam. Tem uhum, coisas que eu leio e que me mobilizam um monte. E uhum. aí eu entro noutra parte, que é Sim. onde entra a psiquiatria. A psiquiatria, atender um pronto-socorro, é um turbilhão de emoção. A gente, claro, está preparado para lidar com tudo isso, mas tem certas situações, certos momentos, e que tu, uau, o que é isso, meu Deus? Tem dias que às vezes eu volto com o peito rasgado, você sabe? É como se tivesse assim, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver arte, psiquiatria, psicanálise, porque todas elas tentam ultrapassar barreiras e sempre vão estar num estado contínuo de transformação e sempre vão estar sempre haverá um olhar diferente sobre ti, Uhum, sabe, sobre o que tu faz, sobre a tua arte. sim. Então, às vezes, eu fiz terapia por muitos anos e acho que está inacabada. Sim. Essa roda. Psicanálise, quer dizer, eu me psicanalizei, eu como psicanalista, eu acho que estou inacabado ainda, eu nem parei pela metade. Sim. Gente, essa roda de conversa também conta com a interlocução da Cláudia Colares. Cláudia, fica à vontade. Quando quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, fica à vontade, viu? Eu estou me divertindo horrores. Uhum, Por quê? Porque como eu conheço muito bem o meu querido amigo, que eu admiro, que é uma luz para mim, que é o Ricardo, como eu falei para Roberto na nossa conversa anterior à entrevista, eu tenho que me controlar para não virar tiete. Então, eu usufruo dos dois momentos dele, do momento médico e do momento artista. Eu bebo muito na fonte do Ricardo, porque o Ricardo, ele, ele é, para mim, o artista contemporâneo, e isso eu estou falando de conhecimento, porque eu tenho a formação acadêmica, eu tenho vários cursos, eu estudo o tempo inteiro, principalmente a arte contemporânea, e o Ricardo, para mim, ele é um ícone exatamente por isso, porque ele não se priva de expressar exatamente o que ele está sentindo naquele exato momento em que o pincel toca a obra. O pincel toca a tela em branco, ou a tela, ou qualquer outra. Ele tem uma estrutura mental que o deixa é, imune a essa angústia que Rosenberg fala, né? Que muitos artistas falam dessa angústia e tal. Ele põe para fora, né? Ao contrário do meu processo, a minha angústia começa durante o trabalho. Eu entro num projeto e eu quero terminar e eu não sei como eu vou terminar, e o inacabado está quando eu me sinto bem com o resultado estético que apareceu na frente. E o Ricardo não, ele vai devorando o material que vai aparecendo na frente dele, tinta, pincel, lápis, isso e tal. Então, a pergunta que eu tenho para essa pessoa, que eu admiro tanto, é por que, ou se você já teve a vontade de dizer assim, não vou mais à clínica, não, eu vou ficar aqui no meu ateliê. Você já teve essa vontade, Ricardo Lima?
Ah, como tu sabe muito bem, eu acho que a psiquiatria é que me dá o pé no chão. A arte, toda essa exposição que eu vivo, toda essa coisa de eu me expor, porque se eu falar, mas Ricardo, tu não expõe, tu te expõe. E eu sou um ser extremamente visceral, passional, então eu acho que se eu não tivesse o trabalho como médico, como coisa assim, eu não poderia entrar no ateliê, porque é uma coisa gera outra. Assim, sabe, quanto mais eu trabalho, mais eu produzo. Eu chego em casa, assim, às vezes às 8 horas. Eu me lembro, teve uma série que eu fazia para Marlboro, em que a série eram as paisagens de Marlboro. E eu me lembro muito bem que eu chegava em casa às vezes 7, 8 horas, eu ia costurar grama nas telas, porque as telas eram tridimensionais, elas eram feitas com erva de chimarrão e com grama de verdade. E eu lá me fincando, costurando e costurando a grama para deixar no sentido ideal. Então, eu acho que assim, sabe, tem muito uma coisa doida, de primeiro o dever, depois o prazer. E aí isso torna como se fosse um hobby, mas só que isso é tão mais forte, repercute bem mais que eu, é tão mais, transcende muito mais o meu lado psiquiatra, que eu acho que é isso que me domina, tanto escrever como coisa, como fazer música, como escrever música, como fazer, seja lá o que for. Por exemplo, escultura, fábrica, é ver o olhar. Eu acho que tudo parte do nosso olhar, né, Cláudia? Tu sabe bem que a gente olha uma coisa e aí daquilo a gente encontra a arte. Daquilo, da onde não vê. Por exemplo, eu tiro os óculos, eu não enxergo. Eu ponho meus óculos, eu posso ver o que está na minha frente, ver a pobreza, ver as coisas que estão acontecendo. E isso é o que me faz abrir o coração, assim, sabe? Chegar em casa e dizer, porra, tu tem que trabalhar, velho. Não tem outra solução. Senão tu Sim. enlouquece. Uhum. E assim, né? Então, o contrário também não existiria, né? Você jamais deixaria, fecharia o teu ateliê e dissesse, eu não quero mais entrar aqui. Jamais, jamais, É. jamais, jamais. Então, a coisa está bem equilibrada. Parece que tem uma. Eu nunca fui equilibrado. Tu sabe? Eu usei, eu usei, A eu gente usei sabe como instigando ainda a falta palavra equilibrar. horas de terapia para virar equilibrado. Eu sou um desequilibrado. Ricardo, e assim, até que ponto, né, vamos dizer assim, nessa dobradiça, né, entre o ateliê e a clínica, né? Até que ponto a clínica ela tem uma influência no teu trabalho, na tua produção criativa, Sim, vamos dizer, no teu ato criativo, e até que ponto também isso que você recebe do teu ato criativo vai te dar algum suporte ou algum apoio, né? Vamos dizer assim, na clínica. Como é sim, que você vê isso? com certeza. Eu não tenho uma, um feedback assim, sabe, tão forte dos meus trabalhos com a terapia. Eu tenho uma percepção muito grande. É como se tu olhasse assim, chegou um paciente e tu vê, não dá para enquadrar paciente. Cada um tem um tratamento específico, cada um tem uma coisa que é sua e que tu tem que tratar com a maior delicadeza, porque senão aquilo se quebra e o paciente, opa, vai embora. Então, nisso eu acho que eu exercito com o meu olhar de artista, que eu chamo de uma sensibilidade ou de uma coisa que é inata. Eu vejo, quando chega o paciente, às vezes parece que baixa um santo. Ele diz, olha, pá,
e é isso, e é aquilo. E são 40 anos, né, cara? Então não é brincadeira. A gente aprende muito a ver o que se encaixa em cada determinada coisa e às vezes não se encaixa, o que não se encaixa. E aí que entra, talvez, essa coisa do inacabado. Será que eu vou acabar esse processo com o paciente? Eu não sei. Eu posso ajudá-lo a atravessar determinadas coisas. Tem horas que o paciente, pô, tem que me desligar. E aí ele vai sozinho. Aí tem horas que ele volta, ó, estou precisando de ajuda, Ricardo. Então, é uma coisa sempre muito inacabada também esse nosso processo, que tu sabe muito bem, né? Uhum. Ricardo, eu tenho uma pergunta. Eu conheço o seu trabalho a miúde, né, muito de perto, e deixa eu te perguntar, você um autorretrato do médico, Ricardo? Porque o do artista eu sei que tem. O autorretrato que eu posso dizer seria de um cara acolhedor, de um cara que dá colo e ao mesmo tempo dá tapa. Sabe, é de um cara que eu aprendi com o tempo e não foi com técnica. Não são técnicas que definem tudo isso. É a percepção, é a sensibilidade que diz, ah, tu olha, bem, nesse momento precisa colo. Esse colo não precisa ser literalmente um colo, mas é a escuta. A gente precisa muito da escuta, a gente precisa muito do olhar, porque tu vê um paciente chegando, pelo paciente, pela forma como está, já dá para ver, ter uma noção do que aquela pessoa está passando. Tem casos de pessoas assim, extremamente deprimidas, coisas assim, que chegam todas no desleixo, e aí depois, assim, de um tempo, tu vê uma mudança muito grande naquilo ali. A pessoa começa, às vezes, sem se dar conta, como eu estava falando com um amigo outro dia, que ele vinha aqui, tinha uma série de problemas, e ele vinha e falava, 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 falava. Aí ele veio no sábado, e aí ele perguntou, e aí, Ricardo, como é que tá? Eu digo, eu fiquei assim até meio coisa, porque eu vi que ele estava melhor, que ele já se permitia, assim, saber perguntar, saber do outro, como o outro estava. Ele não estava só focado no problema dele. Então, isso depois eu digo, tá, cara, tu te deu conta disso? Do que, cara? Porra, tu não está falando só dos teus problemas, tu está perguntando sobre mim hoje. Então, eu acho que é isso. Tá, tá. Assim, na sua trajetória, né, com a trajetória aí de mais de 40 anos, né, tem algum recorte, algum tempo dessa trajetória que você pode recortar como um recorte que você se identifica mais na sua produção, num momento de experiência com as artes visuais, né? Tem algum tempo que você consegue recortar ou para você é de uma forma linear? Como que é isso para você? É, eu acho que existem coisas assim no processo que não dá para dizer, olha, esse eu gosto mais, aquele coisa, tá. Bem, eu tenho quase 40, então algumas obras antigas ainda tem em casa, mas assim, como eu falei antes, o que é tudo uma evolução. Antes eu pintava no abstrato. No abstrato foi aos poucos aparecendo figuras. E agora eu estou numa figura só. Então, não dá para dizer qual filho eu gosto mais.
é muito difícil. Eu tenho filhos que eu acho assim, olha, esse é meu, eu não vendo porque foi o primeiro de uma série. Então, Aham. eu sempre tenho aquele filho querido, sempre tem aquele filme, aquele filho que vai ficar ali, né? Não tem como não ficar. Então, Uhum. não é vendável, não é negociável. Ah, Cláudia, eu bebo dos dois Ricardos, o Ricardo médico e o Ricardo artista. Inclusive, sou um incentivador, assim, gosto demais e tudo. E usando da minha intimidade, da nossa relação, eu já vi essas explosões. Eu já vi essas explosões dele chegar do plantão e partir, feito um bicho para dentro do ateliê, como um urso mesmo, partindo assim, buá, passa, rasga a casa e vai para o ateliê. E eu tenho uma certa. Eu assisto, me delicio com a cena toda, mas eu não consigo ir com essa fúria para o ateliê, por exemplo, sabe? Então, eu uso muito essa potência e essa potência do ele não tá nem aí, se tá acabado, se não tá, ele não para ele, o que valeu foi a explosão dele, o que valeu foi a expressão dele. Então, eu queria saber do Ricardo, qual o teu grau de conforto quando você olha para uma tela e diz, não mexo mais? eu acho que para dizer não mexo mais, eu tenho que ter um certo desconforto, porque o conforto, a beleza, essas coisas, eu não gosto da arte do belo, eu gosto da arte do inacabado e do questionável. Então, só quando eu vejo que aquilo me intriga, oh, gente do céu, eu sou tão doido assim de fazer isso. Gente do céu, eu sou doido de pintar um padre mostrando pau. Eu sou, eu sou doido de fazer tal coisa. Sou. Então, essas coisas assim, sabe, elas vão aparecendo, e como tu fala, é uma fúria que vai, como assim, sabe, no último plantão que eu vim, eu fiz, estava tocando uma música, aquela como cão sem dono, bicho sem lá, 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 do Zé Cabaleiro, né? Gente, na Hum, hora eu imaginei assim um cachorro abandonado, sabe? E aí eu digo, vou pintar um cachorro sem dono. Só que no meio, nisso aí até chegar em casa, o cachorro virou com três cabeças. E aí, falando com uma amiga, ela falou, mas isso já existe na mitologia. E eu digo, como assim? Aí eu até fiz o desenho, e aí, na realidade, existe. É Cérbero, o cachorro de Hades, que impedia que as criaturas saíssem do mal. Então, eu fico depois pensando numa coisa, pô, se ele não tem mais Hades, então o cachorro está protegendo quem? As pessoas todas fugiram para o inferno, do inferno, sabe? Então é uma coisa que às vezes eu viajo, né? Aham. É, mas isso também está lá registrado de alguma forma, né, no, na tua pintura lá, que tem a pessoa com as Exatamente. três cabeças, né? E eu achei muito interessante, né? Até porque ela, quando eu olhei assim, né, o primeiro impacto é que você associa uma série de coisas, né? Porque o três também, né? Essa tríade, né? Esse três, essa trina, né?
ele se repete muito na história da humanidade, né? Porque o três, que é a Santíssima Trindade, né? Tem o três que a gente pode pensar como o próprio, né? A vida, a morte e o purgatório, né? O inferno, a vida, o inferno, o Ou purgatório. como eu tinha pintado o tricéfalo, pensando em id, ego e É, superego. sim, tem o três do Freud ali, da tópica São do coisas assim. freudiana, né? Do id, do ego, Então, superego. eu acho que Exatamente. isso é Tem o três arte do da tópica inacabado. lá, É a três isso, da é a tópica arte do... lacaniana também, né? Lacaniana, que é o real simbólico imaginário, né? O real que ele chama, inclusive, da tríade infernal, né? Então, assim, Pois tem é, esse três aí bastante interessante, né? E hoje, eu olhando de novo para essa pintura, é interessante que me veio a imagem também da questão do sujeito, porque me veio uma impressão que a pessoa, porque tem três imagens, né? Seria interessante projetar, mas eu não estou com ela aqui agora exatamente. Mas a imagem que está no centro, ela me parece uma imagem de uma pessoa mais melancólica e as outras se aparecem de formas diferentes, né? Como se fossem atitudes diferentes. E me pareceu também uma coisa assim do eu, do ideal do eu, do eu ideal, entende? Então são coisas que a gente pode pensar, né? Elas dão assim, margem a sim. diversas significações, né? Muito Sim, interessante. aonde fica essa cabeça em que o id luta contra o superego? Sim, Vai levar para uma melancolia? Vai levar para quê? Vai levar para onde? Para onde vai levar essa cabeça? E eu sim. estava vendo também que tem uma cabeça que está mais boa, está mais, digamos assim, está mais pintada, e a outra está mais apagada. Então, são coisas assim, sabe, aberto, inacabado, né? O inacabado de sempre. E que vivamos o inacabado, né? E que vivamos em luta para continuar tentando não acabar. Porque a morte, para mim, também é um inacabado. Uhum. A Sim, morte é a ausência de desejo. Então, a gente pode falar que existem muitas pessoas que estão em morte estão inacabadas, porque elas não têm o desejo, não têm o sonho, não têm um monte de coisa. Em vida ou não, né, essa morte? e também, Em né, vida, a gente pode pensar que existe vários tipos de sim, morte, né? o meu livro ele se chama Como Sobreviver a um A um Casamento. casamento. Sobreviver não é viver, é continuar a existir Aham. apesar de. Então não é uma existência plena, Uhum. Tu Uma Não sabe que coisa, eu só indiquei. consegui. entende? Eu posso também claro, perguntar claro, fica à uma coisa? vontade, Maria Luísa. E eu pensei como a gente nasce também tão inacabado, né? Uhum, Como sim, pediatra que sou, eu trago os inícios, assim, como a gente nasce tão imaturo, como o bebê sim, humano nasce tão imaturo e tão dependente, absolutamente dependente de alguém, né? uhum, sim, E então essa incompletude, essa imaturidade também, esse inacabado, na verdade, ele vem lá das origens, na minha opinião, assim, desde o início, né? sim, E pensando em Winnicott, pensei muito assim nesse espaço, o espaço intermediário, potencial, assim, que não está nem dentro, que não está nem fora, que está ali no intermediário, né? Quando o bebê se dá conta assim de que ele é um eu e tem um não eu, ele é um não eu, tem um eu e tem um não eu, né? Ele está saindo daquele estado fusional, ele entra numa agonia absurda, né? Porque aí ele se dá conta de que ele nasceu e que ele depende de alguém, né? E aí ele começa e evolui para esse espaço intermediário, em que ele precisa criar uma situação em que ele possa suportar essa separação da fusão, né, da presença e ausência. E eu pensei no trabalho do Rick, né, que a arte também está nesse espaço intermediário, né? Como é que tu enxerga isso, Rick? Eu acho isso perfeito, porque o trabalho ele está
é como eu falei, ele é um processo de individuação. E o sofrimento, talvez, a dor e a angústia, seja de sentir a separação de algo que eu nem sei o que que é, mas é uma coisa que eu vou criar para poder me livrar da dor da separação. Uhum, Entende? É uma coisa, é o inacabado, por exemplo, é uma fase inacabada e o começo de uma fase uhum, de olhar e dizer, olha, que bacana isso que eu fiz com aquilo que acabou e que foi só um momento para uma transição para outra coisa. uhum. Isso me faz pensar duas coisas, né? Assim, você falando assim, porque me faz pensar no livro de um francês chamado Dominique Bertrand, né, que é A Fecundidade do Caos, né, em que ele fala que é preciso atravessar o caos para poder buscar a luz, o ato criativo, né? Então, esse caos aí, enquanto essa angústia, né? Essa angústia, essa separação que você nem sabe de quê, né? Então é preciso atravessar essa angústia para poder surgir aí algo de criativo, poder inventar algo novo, né? Vamos dizer assim. Isso também está presente no processo de análise, né? Porque no processo de análise, justamente, você faz uma análise não sem angústia, né? Nesse processo, né? Para poder você depois poder inventar uma forma melhor de você viver, né? De você gozar a vida, né? Então, também está presente nisso. Eu queria retomar também a questão da morte, né? Porque quando a gente fala na morte, né, tem a morte essa que cessa todo desejo, né? Que é o estado que o Lacan vai dizer que é o retorno a zero, né? É o retorno a zero. Mas também nós temos vários tipos de morte, né? Tem a morte que, por exemplo, a morte em que você está, o desejo, quando ele pode cessar você estando vivo também, né? Como os casos de depressão grave, por exemplo, né? Em que não há desejo, mas o sujeito está morto para a vida, né? De alguma forma, né? Ele está morto. Isso me lembra o teu quadro, justamente aquele também que me chamou a atenção, que eu, a tua pintura, também me chamou a atenção e que eu até troquei uma ideia contigo ali no WhatsApp, que onde tinha um rapaz, né, que estava um jovem que estava com uma aparência bem depressiva, né, e com a garrafa jogada ao chão, né, como se tivesse bebido todo o líquido da garrafa, um álcool provavelmente, né? E numa atitude um pouco bem depressiva, e ao mesmo tempo no quadro tinha dois urubus, né? Que bastante simbólicos ali, né? Simbolizando a morte, né? Então, ao mesmo tempo que representava uma morte daquele momento, né? Porque ele estava morto, literalmente ali, né? Ele não via mais nada, estava anestesiado, né? Também representavam uma morte futura ali, que se ele se enfiar por ali por, por esse curso, né, vamos dizer assim, vai. Mas nesse quadro que tu fala, eu acho que é um acabado, que ele está acabado. Existem os urubus, mas eu acho que quando tu deixa derramar um copo, é porque tu não quer mais aquilo. Sim, Então, também, talvez ele se levantasse. sim, Então, isso fica inacabado. Porra, esse cara vai se levantar, os urubus vão para onde? sim. Onde? Não sei. Pode ser uma angústia também de separação daquilo que Mas essa aplacava alguma dor, né? representação da coisa é que as pessoas têm muito medo. As pessoas têm muito medo de ver estampada a solidão, de ver estampada o cara caído no chão, de ver estampado determinadas coisas que são, digamos que, inaceitáveis para as pessoas, porque a gente sempre tem que estar bem, sabe? A sociedade exige isso. E, então, quando vem essa angústia, essa coisa, me chamam de assim, de porra, esse cara é um. Como é que é?
chamam visceral, uma coisa assim. E eu acho que o visceral disso tudo é tu mostrar para as pessoas que isso acontece. E às vezes isso te incomode um pouco, porque não é uma situação que tu queira viver, né? Sim. A diferença entre o barroco de Caravaggio e o barroco do Velázquez. Um mostra É, o cru, o outro mostra o belo, o o belo, o perfeito. belo. Uhum. Mas Caravaggio, entre Velázquez, eu sou mais Caravaggio. Eu Uhum. acho, não tenho É. certeza. Claro que sim, E, claro que e, sim, Por claro que isso que eu sim. te amo. É, e essa arte do inacabado também, né? Eu estava pensando aqui, a partir do que a gente falou, que também poderia se chamar arte do não dito, porque também se diz através dela muitas coisas que não se quer dizer, né? Ou que não se quer ouvir, né? Como você mesmo trouxe agora, né? E as pessoas não querem ver, não querem olhar, né? Não querem ouvir, né? Isso, mas eu te digo uma coisa, se serve de algum conforto, você não está sozinho. Você não está sozinho. Ainda Tem ainda outros bem. poetas, outros artistas. O Augusto dos Anjos já sofreu isso já há alguns séculos atrás. Então, também com esse trabalho mais visceral, esse trabalho mais próximo aí do real, né, no sentido lacaniano, no sentido mais próximo da angústia, né? Então, isso também leva para as pessoas um certo questionamento, uma certa incompreensão, porque elas não querem ver isso, né? Elas não querem dizer sobre isso também. Então, talvez A pudesse gente quer chamar também. ilusão, Perspectiva. né? A gente quer ilusão. A ilusão é a grande droga. Não, ilusão é dita beleza. Para mim, a dita beleza é a ilusão que eu não consegui enxergar a realidade, sabe? Então, a beleza é legal, por isso que a gente vê tantas pinturas de belezas e belas. Mas assim, eu estava pensando no Leo Greco, Leo Greco, pô, com suas imagens distorcidas, as pessoas também pensavam na época, pô, um monte de artistas assim, sabe, com imagens distorcidas, com coisa. Pô, ninguém sabia que ele tinha a doença que ele tinha, mas o que remetia àquela obra, sabe, era uma coisa completamente diferente para a época. Sim. O que é diferente também Caravaggio, porque enquanto as pessoas na Renascença depois elas pintavam as cores, as imagens cristãs, porque era do que elas viviam, Caravaggio não, resolveu, não, eu vou pintar as pessoas comuns, eu vou pintar os pobres, eu vou pintar outro tipo de coisa. Uhum. Ricardo, te agradeço muito aí pela sua participação na roda de conversa, né? Muito bom, já está chegando aqui no nosso tempo, mas eu vou abrir para quem, se alguém quiser mais fazer alguma pergunta, a gente tem aí uns 5, 8 minutos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Mas já deixo meus agradecimentos ao Ricardo e essa participação tão honrosa aí para a nossa roda de conversa de hoje. Eu que agradeço a participação de todos vocês, de poder estar colocando uma coisa que é bem difícil para mim, hein, cara? Eu não sou de ficar Mas assim. que bom que você chegou aqui. Que bom que você Não, chegou não, aqui. é uma coisa. Fico feliz Cara, com isso. Amo, depois que amo. começa a falar, e aí solta o verbo, e aí deu. Me segura aí. Eu amo, amo, amo tudo. Eu só consegui casar depois que eu li teu livro. Tá bom, olha, esse livro vai vender assim, viu, Cláudia? Bastante. Meu Deus, cara, Quando cheguei aos 50 sem conseguir casar por livre e espontânea vontade. Depois que eu li o livro, eu disse, agora eu acho que eu consigo. Um beijão, guria. Então tá bem, Outro gente. bem grande. Aí, see you later, Deixa eu só alligator. dar uma olhada, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, só para Tem não, deixa eu ver. Boa tarde, eu acho, Ricardo, com eu muito acho, Uhum. orgulho. Cuca.
Ricardo sempre foi um grande artista, muito ansioso e fome pela vida. Não tem nenhuma pergunta mais. Muito obrigado, então, a todos os participantes. Na próxima quinta estaremos, então, com a Mércia Obrigada, Mirabel, que vai nos obrigada, falar Lucas. aqui sobre o ato Um poético abração. e o ato analítico. Contamos aí com vocês, tá bom? Tchau, gente. Mais.